Olá pessoas, segunda parte da nossa aula sobre gêneros textuais que são bem semelhantes entre si. Então nós vamos pegar outros gêneros que agora eu quero perguntar para você. Qual é a diferença entre um conto e uma crônica? Se você se deparar com um conto, uma história, ou uma crônica, você saberá diferenciar? Será que tem alguma característica específica em cada gênero? Eu quero dizer que sim, existe sim. E agora nós vamos a ele. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, vamos ter conto e aí versus crônica. São gêneros semelhantes, porque os dois gêneros são gêneros narrativos, cujo objetivo principal é contar a você uma história, tá? Então são características comuns que ele tem. Mas aqui nós estamos focados em diferenciar esse gênero. Então, para diferenciar esse gênero, nós vamos pensar o seguinte: o que o conto ele vai nos trazer? Primeiramente, o conto é uma narrativa curta. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Se o conto é uma narrativa curta, a crônica também é. Só que a narrativa curta do conto, ela vai nos trazer uma narrativa que pode ter personagens, completamente ficcionais. O que significa isso? Por exemplo, se eu pegar um conto, porque o conto ele não é apenas um tipo, né? Existem vários tipos de conto. Por exemplo, existe o conto fantástico, que é um conto em que as informações que acontecem lá são absurdas, impossíveis da vida real. Mas existe, por exemplo, o conto de ficção científica. Nesse caso, do conto de ficção científica, existe a possibilidade de o fato que ocorre lá é ocorrer na vida real. Só que nesse caso, o objetivo aí é trazer uma história em que existe um desenvolvimento científico futuro, ou alguma coisa assim, tá certo? Existem também contos de fadas, né? Os contos de fadas, que são contos que têm magia, que têm personagens com poderes e tudo mais. Bom, existem diversos tipos de contos, mas aí é uma coisa importante. Ó. A narrativa curta que tem personagens que são completamente ficcionais. Então, no conto fantástico, personagens completamente ficcionais. Narrativa de divulgação científica normalmente é algo do futuro que ainda não existe. Então, no conto de fadas também é algo que também não existe no mundo real físico. A ficção científica até pode existir no mundo real físico, tá? Mas normalmente quando se faz um conto de ficção científica, está se falando de coisas que ainda não existem, tá? Que podem existir no futuro, mas não existem no momento, tá? Então, outra característica importante do conto é a questão do clímax. O que é o clímax? Um conflito que tem apenas um ponto máximo de resolução de conflito. Então, nesse caso, como ele tem poucos personagens, né? Normalmente o conto ele tem, nesses poucos personagens, ele tem um protagonista, e esse protagonista ele age em toda a história, ele é o centro, ele é muito central. Então esse protagonista vai aparecer o tempo todo, na maioria dos contos, o protagonista aparece o tempo todo, e ele enfrenta os conflitos, e nesse enfrentamento de conflito, ele vai ter um clímax, ou seja, apenas um ápice da história. A história vai se desenvolvendo e vai chegar um certo momento que vai haver um ápice da história em que o problema tem que ser resolvido. Haverá a criação de um problema e esse problema terá que ser resolvido e apenas um pico máximo da história, um conflito máximo da história, e aí nesse conflito, esse conflito se resolve com um desfecho, tá certo? Então, o conto ele tem essas características aí, bem importantes. É isso aí. Olha só. E a diferenciação da crônica? Na crônica, veja bem, a crônica também é uma narrativa curta, mas ela tem elementos do cotidiano. Ela não é uma história em que os personagens são desenvolvidos, altamente desenvolvidos, como se fossem com uma ciência muito avançada. Não tem personagens que são fantásticos, que têm eventos impossíveis, como voar sem asas, como, sei lá, ficar transparente, passar pelas paredes, ou, sei lá, ter poderes de ir para o espaço. Enfim, um conto fantástico. São coisas bem absurdas
e nem muito menos contos com seres mágicos, bruxas, fadas, duendes, sei lá o que. Na crônica tem elementos cotidianos, ou seja, quando você se deparar com a história de uma crônica, você vai perceber elementos que fazem parte do seu dia a dia. Uma rua, uma praça, um bar, um restaurante, um shopping, sei lá. Qualquer coisa que pode acontecer no seu dia a dia. Uma crônica, você lendo uma crônica, você se identifica com ela porque ela parece que está acontecendo ali na esquina, tá? A crônica, na verdade, o que ela é então? Ela é uma espécie de reflexão sobre o dia a dia, sobre acontecimentos, tá? Então, quando se produz uma crônica, está se colocando, na verdade, a visão do autor, a visão do escritor sobre algum acontecimento do cotidiano. Então, as crônicas normalmente fazem uma reflexão sobre aquilo que aconteceu no dia a dia e por isso que ela tem tantos elementos do cotidiano. Outra coisa importante da crônica é a ligação com o jornal. A crônica ela é muito ligada com o jornal, certo? A crônica, na verdade, surgiu e era veiculada, ainda é veiculada hoje pelo jornal impresso, o jornal veiculado pela internet, tá? Então a crônica, ela, na verdade, ela se baseava muito no que acontecia, nas notícias, e aí era construído uma narrativa que muitas vezes com um teor literário bem rigoroso, bem interessante, bem recheado de teor literário, mas que, obviamente, estava baseada numa informação cotidiana, num acontecimento real da vida humana, e as crônicas se desenvolviam nesse sentido. O conto, ele tende mais a possibilidade de uma construção imaginária. A crônica, ela tende mais a uma construção que, apesar de ser ficcional, apesar de ser uma história que pode ser criada completamente pela visão do autor, ela tem elementos do cotidiano. Esse elemento nós chamamos de verossimilhança. Então, a verossimilhança na crônica, no conto também existe, mas a verossimilhança na crônica é muito mais forte do que no conto. No conto fantástico, a verossimilhança é praticamente muito pouca a verossimilhança. Ou seja, o que é verossimilhança? São elementos da realidade que estão dentro de uma narrativa ficcional. Tá? Então, na crônica você vai encontrar muito mais elementos da realidade dentro da narrativa ficcional. E para a gente terminar esse ponto, nós vamos agora para os últimos confrontos que temos que ter com relação aos gêneros textuais. E ainda vamos colocar 3 gêneros que certamente você vai enfrentar quando se faz prova de concurso, de Enem, de FRN, não importa qual seja o concurso que você está fazendo, esses gêneros aparecem de uma maneira assustadora. Quais são esses 3 gêneros que eu estou falando? O gênero charge, o gênero tirinha e o gênero cartoon. São 3 gêneros que, nesse caso, diferente dos outros que eu falei até agora, são gêneros que têm linguagem mista. O que é isso? O que significa isso? São gêneros que têm linguagem verbal e não verbal. Eu vou colocar assim: verbal e ou não verbal. Tá? Significa o quê? Significa que esses textos podem ter linguagem verbal ou não. Esses textos podem ter linguagem verbal e não verbal, ou podem ter apenas a linguagem não verbal, certo? Porque são textos... Quando eu estou falando de linguagem não verbal, pessoal, eu estou falando de imagens, certo? De desenhos, figuras. Então, a linguagem não verbal é a linguagem das figuras, tá bom? Então, a charge, por exemplo, nós vamos encontrar, em geral, um quadro, e nesse quadro vai haver um desenho de algum personagem, que normalmente é uma caricatura, um desenho deformado, um desenho com alguns exageros, que chama de caricatura. E a primeira característica de uma charge é que ele é crítico, um texto tipicamente crítico. Uma charge se faz para criticar. E agora uma coisa muito importante com relação à charge. Ele é um texto crítico que está sempre ligado à notícia. Ou seja, por ele estar ligado à notícia, ele tem uma temporalidade.
temporalidade limitada. Significa o quê? Que ele tem valor hoje, mas amanhã pode ser que ele não tenha valor nenhum. Porque como ele critica um acontecimento recente, então esse acontecimento recente. Então, esse gênero aqui, ele tem prazo de validade, ele é embrenhado o tempo que está, ele é ligado, ele é preso no tempo que ele está sendo produzido. Tanto é que, se você ler uma charge que foi escrita semana passada, ou se você não tiver o conhecimento da notícia que foi veiculada, você não vai entender a charge. A charge sempre está ligada a um acontecimento recente, a figuras públicas, normalmente políticos, mas também pode ser a sociedade, alguns costumes da sociedade, mas sempre está ligada a um acontecimento que aconteceu nesta semana, no dia, a charge vai estar fazendo isso aí, tá? Essa é uma característica muito interessante que distingue a charge das outras gêneros que são de linguagem mista, tá bom? Então, outra coisa importante com relação à charge, aqui só para a gente fechar as características da charge, é que ele é um texto de humor, tá? Então, o objetivo dele, além de criticar, é uma crítica satírica, uma crítica que realmente tira onda, vamos dizer assim, né? Que faz a pessoa rir, faz você rir daquilo que está acontecendo. Mesmo que aquilo seja trágico, ele faz você rir do que está acontecendo com um tom muito crítico, tá? Já a tirinha não tem a obrigação de ser crítica, mas ela pode ser crítica. Mas o objetivo da tirinha é apenas trazer para você uma narrativa engraçada, ou seja, uma narrativa de humor, mas ela pode também criticar. Algumas pessoas que escrevem tirinha, nós conhecemos aqui uma bem famosa, que cai muito nas provas de vocês, a Mafalda, por exemplo, aquela menininha do cabelinho assim, que tem um lacinho, que é eu acho que é de um argentino que escreve Mafalda, e ele é crítico, também o Calvin, né? O Calvin, Haroldo, também são bastante críticos, mas eles não são críticos a alguma coisa que está acontecendo no dia a dia, não, alguma coisa que aconteceu essa semana, não. Eles são críticos a alguns costumes sociais, mas a tirinha ela tem pelo menos 2, 3 quadrinhos, conta uma historinha sempre, e o objetivo é fazer você rir e não necessariamente criticar. Ela pode criticar, mas não. Então, como é que eu vou diferenciar então a tirinha da charge? Normalmente a tirinha ela vai ter pelo menos 2 quadrinhos, porque ela é um texto humorístico. Aliás, ela é um texto narrativo, uma narrativazinha curta. A charge é um texto narrativo? Não, a charge é um texto crítico, é um texto satírico. O objetivo não é contar uma história para você. O objetivo é trazer uma crítica ao que está acontecendo no momento. A tirinha não. A tirinha ela conta uma historinha para você, por isso ela tem mudança de situação. Lembra da aula sobre sequências textuais? Ao haver uma narrativa tem que haver a mudança de situação, tá? Então eu posso citar para vocês aí H horrível, Mafalda, eu posso citar para você até mesmo a Turma da Mônica, que faz algumas tirinhas. Observação, a tirinha não é um gibi, tá? A tirinha é uma porção limitada de HQ, de história em quadrinho, tá? Outra coisa importante com relação à narrativa da tirinha é que ela pode realmente ter linguagem mista ou apenas ter linguagem não verbal, tá? Aí já dá para nós diferenciarmos a tirinha da charge, tá bom? A tirinha não tem a obrigação de ser crítica. A tirinha ela é apenas um texto de humor e não verbal. Agora vamos para o cartoon. O cartoon ele não é uma historinha, não é uma narrativa de humor. O cartoon ele é semelhante à charge, por isso aí que a gente confunde bastante cartoon com charge. O cartoon ele pode ter um quadrinho, 2 quadrinhos, tá? Mas normalmente não vai ter uma mudança de situação. O cartoon ele também é um texto satírico, um texto crítico, com o objetivo de trazer para você uma informação, aliás, de criticar um determinado comportamento. Só que nesse caso, você vai pegar mais assim, ó. A charge critica o comportamento? Critica. Só que a charge está temporalmente limitada. Por quê? A charge vai ser produzida ligada à notícia, obrigatoriamente. Já o cartoon não. O cartoon não tem essa necessidade de marcação temporal. Por causa disso, aliás, o cartoon trata de um tema universalizado. Universal significa o quê? Significa que não é um acontecimento pontual num país, não é um acontecimento pontual
num tempo, e não é um acontecimento pontual ali que aconteceu em um momento só e não se repetiu mais. Normalmente, os cartoons criticam vícios. Por exemplo, assistir televisão é uma coisa que aconteceu hoje? Não, assistir televisão é um acontecimento que já vem de muitos anos. Então, por exemplo, o cartoon pode criticar a questão da formação intelectual de uma pessoa que assiste muita televisão, da visão de mundo de uma pessoa que assiste muita televisão. O cartoon pode fazer isso. O cartoon pode também criticar o hábito de fumar, o hábito de não fazer exercícios, de comer fast foods, que são acontecimentos que já estão enraizados na sociedade e já fizeram parte da vida humana por muito mais tempo. Então você vai diferenciar facilmente o cartoon da charge, porque o cartoon não está preso ao tempo, ao momento recente, mas o cartoon ele critica de forma mais universalizada, por exemplo, hábitos humanos que prejudicam a natureza, por exemplo, tá? O cartoon vai fazer isso. Mas lembre-se, o cartoon não é uma narrativa de humor, portanto ele não vai passar para você uma historinha com mudança de situação. O objetivo é criticar, é trazer uma reflexão crítica sobre a sociedade, um determinado costume que ela desempenha, tá certo? Bom, pessoal, esses foram os momentos de nós diferenciarmos alguns gêneros importantíssimos. Amanhã ou segunda-feira nós vamos estar postando aí mais alguns gêneros extra e agora vocês vão receber o PDF, ler as informações com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho e vão também realizar as atividades, tá certo? Pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, bom fim de semana e que Deus abençoe. A gente se encontra por aí semana que vem, tá certo? Tchau!